Bem-vindo então à nossa aula. Nós vamos falar de quem é nosso herói. Lembra que nós terminamos a aula passada dizendo que Deus estava apontando para Jesus. Este lhe ferirá a cabeça. Então nós começamos a ver que Deus está apresentando um herói para nós. Quem é o nosso herói? Certo? Abra agora comigo aí a sua Bíblia, se você tiver com ela em mãos. Senão eu vou ler aqui. Lucas capítulo 24. Nós vamos perceber quem é o nosso herói. Tá? Lucas capítulo 24. Versículo 25 ao 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então tem como 25 ou 27. Deixa eu só confirmar se é isso aqui. O nosso produto. Isso aí. É isso aí mesmo. Jesus, Lucas 24, desculpa, do 25 ao 27. Então, eles disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Vamos lá. Jesus está dizendo que do início ao fim da Bíblia, o foco é apresentar um Salvador. O foco é apresentar um Salvador. Então, vamos ao início. Na teologia, nós costumamos a falar de um core. Um core, no inglês, é centro. O que é o core da Bíblia? Qual é o centro da Bíblia? Em que toda a Bíblia gira? Alguns vão dizer que o core da Bíblia são as alianças. Outros vão dizer que o core da Bíblia é o reino de Deus. Outros vão dizer que o core da Bíblia, o centro da Bíblia, é Cristo. Então, qual é eu entendo que é o core da Bíblia, o centro da Escritura. O centro da Escritura é aquilo que os teólogos chamam de Heilsgeschichte, a história da redenção, a história da salvação. Desde o início de Gênesis até Apocalipse, nós estamos vendo Deus desenrolando uma história da salvação. E esse é o core da Escritura. O foco da Escritura é mostrar para nós que nós precisamos de um Salvador através de histórias heróicas de tipos e antítipos, de tipos que vão mostrar salvadores que estão apontando para um outro Salvador. Perceba, o que eu estou dizendo aqui não é que o nosso Salvador, que a Bíblia está falando que tal pessoa é Jesus, porque algumas pessoas dizem isso. Davi é Jesus, Jacó é Jesus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a história deles é uma parábola para a história de Jesus. É um antitipo, um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Isso se chama de aspiral cristológica e não de cristologia. Não estou falando de cristologia, mas de aspiral cristológica. Por que eu estou falando isso? Num outro momento a gente pode desenvolver mais sobre isso aqui também. Por quê? Porque a gente vai ver que Jesus está falando que tudo na Escritura apontava para que o Cristo fosse morto e recebesse a glória devida a Ele. Então vamos lá. Uma informação muito importante. Aqui. Solos Christus, somente Cristo. O que Cristo significa? Significa não que Jesus Cristo seja o sobrenome, né? Jesus é o primeiro nome, Cristo é o sobrenome. Mas Cristo está completamente ligado à ideia messiânica que os judeus tinham. O que significa Messias? Ungido, Salvador. A ideia do Messias é a ideia desse rei ungido, alguém que é colocado como aquele que pode libertar de fato o povo de Israel. Então, quando Jesus se identifica como Cristo, como os apóstolos identificam Ele como Cristo, quando nós colocamos Jesus como Cristo, nós estamos dizendo que Ele é o Messias judeu prometido na Bíblia, que é o nosso Salvador. Então, a história da salvação se desenrola através da procura de um Messias nos anseios humanos, de um herói nos anseios humanos, como nós vimos, e que esse herói é apontado por Deus do início ao fim como sendo Jesus. Por que estamos falando isso? Porque se você for pegar a história bíblica, você vai ver quem é o nosso herói. Nosso herói, desde o início, ele é apontado como alguém que ia nos salvar, por exemplo, Noé. A história de Noé é a história de salvação. A história de salvação do mundo através de uma família. Como eles são salvos? Eles são salvos construindo uma arca de madeira
e vedando ela com, algumas traduções vão dizer betume, mas ninguém sabe direito o que é esse betume. Uns chamam de pinche, outros vão dizer que o betume é sangue de animal enrijecido. Então a ideia é que a família de Noé é salva por meio da fé de Noé em construir um objeto de madeira jamais visto, um barco, para salvar a sua família. Noé é um tipo de salvador que, através da morte do mundo, reconstrói a família de Deus. Nós temos mais à frente Abraão. Abraão é um tipo de salvador, é um tipo de herói também, que pela fé vai receber agora, vai fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas através da sua obediência. Não é assim que acontece com Jesus? A salvação é vinda não por meio da nossa obediência, mas por meio da obediência de Jesus. E nós somos incorporados à família de Deus por causa de Jesus. Isaac é um tipo de salvador também, que ao se deitar sobre a pedra e deixar ser imolado pelo seu próprio pai, ele traz uma esperança de descendência para Abraão. Mas ele não é morto, ele é salvo pelo cordeiro. Da mesma forma, Deus providencia por meio de um cordeiro no Monte Gólgota a salvação para o mundo, para as famílias da terra, por meio do seu descendente. Da mesma forma, Jacó luta com Deus a fim de ser abençoado e poder voltar para a terra com seu irmão. Jacó sai mancando dessa luta e para sempre vai ser marcado por esse manquenetar, acho que se fala, agora não tenho certeza. O que é Jesus? Jesus é Deus, é um homem lutando com Deus na cruz, a fim de trazer a bênção para o seu povo. E para sempre estará marcado pelas marcas da cruz. Para sempre Jesus irá levar a ferida da lança na sua lateral. Perceba que quando ele ressuscita, ele fala para Tomé: toque nas minhas mãos, toque na minha lateral. A ferida vai acompanhar. A marca que acompanhava Jacó como sinal de bênção, ele mancar, é a marca que acompanha Jesus. As mãos furadas, essa lateral cortada, como sinal de bênção. Nós temos José traído e vendido pelos seus irmãos para o Egito, a fim de trazer a salvação no futuro por meio da sua boa administração. Nós temos ali um herói representado como Jesus, traído e vendido pelos seus discípulos, a fim de que no tempo oportuno trouxesse a salvação. Nós temos Moisés, um libertador que aparece no meio do povo, um libertador improvável, que ninguém diria, e que por meio da sua obra, por meio do seu cajado, abre o mar para que o povo passe. Nós temos um Salvador improvável, Jesus, nascido na Galileia. Um galileu, como diz os eruditos da época, nada vem de bom da Galileia. Nós temos ali um herói improvável, alguém que vem e por meio da cruz, por meio da madeira, ele salva também o mundo. Nós temos no deserto Moisés levantando uma serpente. Nós temos em João 3, Jesus dizendo que a serpente representava o que ele faria. Nós temos em Davi um homem que derrota o gigante enquanto um exército treme de medo. Nós temos em Jesus um herói que derrota a morte enquanto nós estávamos incapazes de vencê-la. E mais do que isso, pega a própria morte para ser um meio de bênção para o seu povo. Perceba que Davi corta a cabeça do gigante e usa a espada do gigante para cortar a própria cabeça. Jesus, ao derrotar a morte, ele usa a própria morte a fim de que nós sejamos abençoados. A morte não é mais um meio de destruir a nossa vida. A morte agora é um rito de passagem para a verdadeira vida que está por vir. Então nós temos os profetas apontando para Jesus. Nós vemos Isaías dizendo que a virgem dará o filho. Nós vemos Isaías 53 falando no servo sofredor. Nós vemos os profetas Jeremias, nós vemos os profetas Ezequiel, nós vemos os profetas Daniel, todos apontando para Jesus. Nós vemos que a Escritura está mostrando quem é o nosso herói. Nosso herói é Jesus apontado na Escritura. E nós temos o ponto, o ápice da Escritura, o ápice da revelação é a vida de Jesus. O ápice da revelação salvadora é o próprio Jesus se entregando na cruz, de fato, literalmente, para nos salvar. Então quem é nosso herói? Nosso herói é o Cristo, o Messias, prometido no Antigo Testamento, representado por tipos de heróis e concretizado na sua salvação heróica no Calvário para nos salvar. Agora a gente vai ver na próxima aula como essa salvação foi feita e quais são os resultados dela na nossa vida. Espero na próxima aula.